a geopolítica clássica, quando foi criada no momento em que o poderio militar era fundamental. Hoje, mais do que o poderio militar, começa a ser cada vez mais fundamental o poderio económico. A geopolítica clássica era num período de expansão territorial, que hoje, e no nosso caso que nós estamos a tratar, nós vamos ver que de um lado há esse fator. Mas é um fator absolutamente, falsamente criado para justificar um determinado tipo de política que não tem futuro. E neste caso eu falo da política externa russa. Terceiro, há categorias da geopolítica, e a doutora sem querer disse uma, ou então se calhar queria dizer, que estão a cercar e a rodear a Rússia. E vem-me logo à cabeça o conceito da anaconda, aquele bicho muito grande, que cerca a vítima devagarinho, e depois sufoca e acabou. Ora, exatamente, a propaganda russa tenta vender esses conceitos. Quer dizer, a NATO e a União Europeia, a NATO, os Estados Unidos, a União Europeia, os gays, as lésbicas, estão-nos a cercar e vão dar cabo de nós. Pronto. E então, isto, se nós, digamos, eu estou a falar neste tipo de linguagem, porque eu acho que às vezes nem se pode falar a sério desse tipo de coisas. Porque é tão evidente, vocês olham para o mapa e veem que é impossível cercar a Rússia. E para quê? Para quê? Alguém que esteja no seu juízo, não falo em paranoicos que possam... Alguém neste momento quer conquistar a Rússia. Para quê? É uma dor de cabeça assim. Quer dizer, uma coisa enorme. Não tem sentido. É por isso que eu digo que essas categorias são recriadas ou são retiradas dos cofres lá das malas, dos baús antigos, para justificar determinado tipo de coisas que nós já não estávamos habituados na Europa. Eu estou a falar da Europa e em relação a este conflito. Porque, efetivamente, o que é que está a acontecer? A Rússia está a funcionar segundo regras da geopolítica. Ou seja, é o território, é o alargamento do território, são as zonas de influência, é o tal estrangeiro próximo que eu nunca entendi muito bem onde é que ele acabava e porque é que, sei lá, a Suécia ou a Noruega que tem fronteiras com a Rússia é um estrangeiro distante e há outros, sei lá, o Azerbaijão que não tem fronteiras com a Rússia é um estrangeiro próximo, tem fronteiras só se considerarmos o Cáspio. Quer dizer, tudo isto são conceitos criados para justificar uma determinada política, mas não significa que eles sejam reais e que devam ser aceitos no direito internacional. O grande problema é, por exemplo, neste momento, o novo conceito, por exemplo, que avançam agora as autoridades russas é: vamos refazer a estrutura de segurança europeia. Mas como, depois de acontecer aquilo que aconteceu em agosto de 2008 e o ano passado na Geórgia e na Ucrânia, quando a Rússia pura e simplesmente invadiu territórios vizinhos. Podemos discutir as razões históricas, religiosas, isso é tudo muito bonito. O presidente russo lembrou-se que, afinal, Kiev já não é a cidade principal. É Kherson, na Crimeia, porque foi lá que o príncipe Vladimir foi batizado. E depois, o príncipe Vladimir batizou os outros todos em Kiev. Ou seja, a Crimeia é nossa porque é a pia batismal original. Exatamente. Claro que isso a mim me faz lembrar o paralelo do Kosovo, os sérvios, que dizem a mesma coisa. Quer dizer, e se nós continuarmos neste tipo
de linguagem, nós podemos entrar e discutir tudo em categorias de geopolítica. Só que elas, neste momento, não fazem sentido. Porque, repara uma coisa, não se pode cercar a Rússia, sendo um país que tem tantas bombas atómicas como os Estados Unidos. E que se as bombas atómicas russas não levantarem, rebentarem na Rússia, vai o mundo todo, não é a Rússia, vai todo o mundo desta para melhor. Acabou-se. Quer dizer, como é que se pode cercar a Rússia? E para quê? Se até agora os chamados ditos países imperialistas têm recebido e sempre receberam aquilo que querem da Rússia, que são matérias-primas, ou seja, 85% do que a Rússia exporta são matérias-primas. Vocês imaginem só o que é que isto é numa economia de um país que tem pretensões geopolíticas. Doutora, num país moderno, eu compreendo a China, cujo poderio económico começa a dar à China razões para ter objetivos geopolíticos. Agora, a Rússia, no estado em que está, económico em que se encontra, quer dizer, eles estão a cometer exatamente o mesmo erro que foi cometido pela União Soviética. Fazem uma política externa que não está conforme as bases económicas do país. Aparece, nós temos um gigante com pés de barro. Porque, em terceiro lugar, e é um caso curioso, eu li há pouco tempo, fiquei de boca aberta, o terceiro item das exportações da Rússia são armamento. Só que a quantidade de armamento que a Rússia exporta, em termos de dólares, é menos do que os dólares que ganha a Walt Disney com a exportação de filmes para o estrangeiro. Quer dizer, nós podemos andar com as categorias clássicas e dizer que falar nos Estados tampões, mas Estado tampão para quê? A Ucrânia é um Estado tampão porquê? Quem é que vai começar a guerra para termos nós um Estado tampão como tínhamos no sistema clássico antes do aparecimento das bombas atómicas? Aí eu entendo que a existência de Estados tampões digamos, a criação de condições para que existissem guerras e confrontos de grandes dimensões. Agora, hoje, o que é que significa para a Rússia a Ucrânia? E eu acho que significa uma grande dor de cabeça, que vai dar grandes problemas à Rússia. E, infelizmente, porque eu gosto muito da Rússia, ao contrário do Sr. Putin, vai ser o coveiro da Rússia. A Ucrânia pode ser o coveiro da Rússia. Mesmo que a Rússia conquiste a Ucrânia toda. Porque depois tem que fazer alguma coisa com aquilo. Quer dizer, a Rússia não é um país, digamos, muito desenvolvido e muito rico que possa manter toda a gente. Agora, os gregos querem fazer bluff, nós vamos pedir dinheiro à Rússia. O Chipre quer fazer bluff, nós vamos pedir dinheiro à Rússia. A Hungria quer fazer bluff, só ninguém me ouviu a mim quando eu propus que nós, para chatear os americanos, como os russos gostam muito de chatear os americanos, toca a propor o aluguer da base das lajes nos Açores aos russos. Não. Se eles pagarem bem, quer dizer, nós estamos a levar as coisas, eu levo ao absurdo de propósito. Quer dizer, isto às vezes, as coisas são absurdas e não têm explicação racional. Não tem explicação racional. O Sr. Putin meteu-se num buraco e meteu o seu país e o seu povo num buraco sem saída. Podem-me dizer, o povo adora o Putin? Acredito. A maioria dos russos apoia o Putin? Acredito de alma e coração. Repara uma coisa, a maioria dos alemães também acreditam em Hitler. Não estou a fazer comparações entre Putin e Hitler, por amor de Deus. Não foi isso que eu disse. Só que a história, às vezes, repete-se. E o amor do povo, principalmente quando não há democracia, o amor do povo é muito traiçoeiro. Porque, ora, beijam a mão ao senhor, ora lhe apertam o pescoço, quando não fazem coisas mais feias como fizeram ao Gaddafi.
Quer dizer, uns dias antes toda a gente amava o Gaddafi. Se vocês fossem fazer uma sondagem à Líbia, ele tinha para 99,9%. O Sr. Putin, nas eleições no Daguestão, já teve 110% numa das urnas. Por isso, quer dizer, estas coisas acontecem. Hoje ama-se, amanhã odeia-se. Nós temos que ser assim. É por isso que eu acho que nós temos que ser realistas, temos que modernizar os conceitos, porque aqui há uma coisa que a propaganda russa tenta colar. É que não há intuito por parte da União Europeia de invadir quem quer que seja. A Rússia, na Ucrânia e na Geórgia, anexou. A União Europeia não anexou. Ao que eu saiba, não há nenhum país que a União Europeia tenha anexado. Os países entraram na União Europeia. E isto são coisas diferentes. E não há nenhuma explicação. Claro que pode-se sempre explicar tudo. Só que, e é uma coisa, em apenas poucos dias, o sistema que existia de relações, os mecanismos entre a NATO e a Rússia, entre a União Europeia e a Rússia, funcionavam mais ou menos, iam progredindo com grandes dificuldades, mas iam progredindo, iam dando frutos. Os países abriam-se cada vez mais uns aos outros. Havia cada vez mais investimentos europeus na Europa. Havia quantidade enorme de russos que vinham visitar a Europa. E agora isso tudo pode ir, por e simplesmente, por água abaixo, como já está a ir. E é aqui que eu não estou de acordo em desenterrar esse tipo de conceitos que são bonitos, para as teorias da conspiração são maravilhosos, e eu só depois da meia-noite é que gosto de teoria de conspiração. Até lá não gosto. Mas nós temos que ser realistas. E no caso da União Europeia, claro que eu estou de acordo com a doutora e acho que isto é muita pena. Os russos, os russos, por exemplo, eu, se fosse dirigente da Europa, quando caiu a União Soviética, e eu convidava toda a gente a aderir à NATO logo, inclusive a Rússia. Dizia à Rússia, querem vir para a NATO? Entrem para a NATO. Eu queria ver Moscou a dizer sim, não dizia. Porque Moscou ia ter direito a um voto como tem Portugal lá dentro. Não ia ter direito a veto como tem na ONU. É que isto, como se costuma dizer na nossa terra, cantar de galo é bonito. Mas quando chega a hora da verdade, quando chega a hora da verdade de explicar e mostrar as coisas, quer dizer, elas são mais cruéis até às vezes. E são mais chatas. Por exemplo, eu sempre achei que Gorbachev foi enganado sobre a questão do alargamento da NATO. Foi claramente levado. Ele era um lírico. Gorbachev é um santo, é um lírico. E os líricos na Rússia são amaldiçoados. E será amaldiçoado eternamente na história da Rússia. Ele jamais será a não ser que a Rússia dê uma volta de 180 graus e a história da Rússia começa a ser escrita de outra forma. Mas, a julgar pela história até hoje, Gorbachev terá um lugar sempre no inferno da história russa. Porque acreditou. Agora, depois de se ver aquilo que neste momento a política externa russa, de estar a ir a anexar territórios de países vizinhos, a dar-se ao luxo de ameaçar com bombardeamentos nucleares, como fez semana passada o embaixador da Rússia em Copenhague. Quer dizer, isto aqui é tudo muito bonito, e para os russos, para consumo interno, é muito bonito também para a extrema-direita e a extrema-esquerda na Europa, porque o Putin é que vai mostrar um grande manguito aos americanos. E eu digo sempre aos meus amigos russos, dou-lhes sempre um exemplo. Vocês gostam
de se nivelar com os americanos. Mas não se nivelem na loucura. Nivelem-se na sensatez. Há uma coisa que se deve reconhecer na política externa russa dos últimos anos, que foi, primeiro, a questão da Síria, em que os russos tinham razão, em que não se devia fazer aquilo que se fez na Síria, não se devia fazer aquilo que se fez na Líbia e que a primavera árabe era pior que o inverno russo. Agora, se essa política externa continuasse, Vladimir Putin tinha todas as razões para moralmente exigir o que quer que fosse. Agora, ele repete o que faz os Estados Unidos, bem ou mal. Os Estados Unidos já reconheceram que fizeram mal ao entrar no Iraque. Agora, na Rússia, faz o contrário. Na Rússia agora explica-se porque é que foi bom a União Soviética ter entrado no Afeganistão. Porque, afinal, a União Soviética foi o primeiro país a combater contra o jihadismo. Isto é propaganda, hoje. Quer dizer, vira-se tudo pernas para o ar. E nesse sentido, eu digo sempre aos meus amigos russos, quando a Rússia se lança num alargamento extensivo, a Rússia sai sempre enfraquecida. A Rússia precisa de desenvolvimento intensivo. Esta é a minha opinião. E aqui termino. Sim, eu diria que a minha preocupação maior é que eu não vejo aqui matéria para discordar do José Milhazes. Quer dizer, eu acho que nós estamos completamente em sintonia. É só o termo da geopolítica, doutora. Sim, quer dizer, eu ia fazer aí um disclaimer em relação à questão da geopolítica, que é assim, repare, quando eu digo que há um regresso à geopolítica, eu não estou a exortar a Europa a fazer um regresso à geopolítica. O que eu estou a dizer é que o regresso à geopolítica significa que, não sendo nada da vontade da Europa, que estava já muito para além da geopolítica, por causa do que está a acontecer na Ucrânia e por causa da política externa russa, ou seja, por opção da Rússia, teve de olhar e voltar a considerar a geopolítica. Foi esse o sentido, quer dizer, quando eu digo sim, de facto, há um regresso à geopolítica, não é no sentido de uma exortação de dizer a Europa tem de fazer uma política na lógica da geopolítica. Zonas de influência, voltar à Guerra Fria, isso é outra da questão que tem aparecido muito, assim, mas estamos ou não a voltar a viver uma Guerra Fria? Quer dizer, quantos comentadores dizem assim? Nós não estamos nada a viver a Guerra Fria, e sobretudo a Guerra Fria como ela era, pela razão essencial. Durante a Guerra Fria não havia potência mais a favor do status quo, e portanto mais conservador do ponto de vista geográfico do que a própria Rússia. Ora, a Rússia agora é completamente o contrário. A Rússia agora, do ponto de vista geopolítico, é uma potência absolutamente revisionista, não é? Quer dizer, portanto, nesse sentido, não estamos nada a viver uma Guerra Fria. Quer dizer, nós estamos na Guerra Quente. Não, repare, se a referência é... E para já estamos mais próximos de uma Guerra Quente, que ainda por cima tem contornos diferentes, não é? Que é uma guerra híbrida. Exatamente. Mas quer dizer, se a referência à Guerra Fria é porque, de facto, há uma tensão crescente e há a necessidade aqui de elementos dissuasores começarem a aparecer, entrar no jogo, com certeza. Agora, a Guerra Fria no sentido de que voltamos, há uma continuação... Guerra Fria 2? Não, porque a posição, então, da Rússia é completamente contrária, não é? A Rússia o que queria era manter aquilo que ela tinha conquistado com o Exército Vermelho, que avançou ali a partir de 1944, que chegou a Berlim, queria ficar lá e conseguiu que ficasse lá até ao fim, não é? Era isso que queria. Agora, não. Agora, e portanto, queria preservar isso. Agora não. Agora o que quer é pôr em causa tudo aquilo que foi aceito e que foi negociado no final da Guerra Fria. E, portanto, no fundo, quando eu digo que sim, de facto há um regresso à geopolítica, há um regresso à geopolítica porque a política russa é marcada, de facto, pela geopolítica e o enquadramento e a narrativa e os processos analíticos, não é, subjacentes às escolhas da Rússia têm a ver com a geopolítica e isso eu creio que o José Milhazes também estava a dizer, quer dizer, não estava a trabalhar que a Rússia trabalha sobre a geopolítica. Estão empacotados, digamos, em papel onde está escrito geopolítica. Exato, ou seja... Eu acho, a minha opinião, doutor, é que esses conceitos estão a ser, primeiro porque, como nós sabemos, alguns dos ideólogos da atual política externa russa
são pessoas que falam de geopolítica como se estivessem no século XIX. E então tentam vender o peixe deles. Embora o peixe já esteja podre, mas continuam a vendê-lo. E alguém continua a comprá-lo. Mas está a pensar pessoas como... Dugin, por Dugin, exemplo, sim. ou outros paranoicos que para lá andam. Tipo de democracia soberana. E... Sabe que esses conceitos, por exemplo, o que é democracia ou não é democracia? Claro. Ou então a democracia orgânica também era democracia. E a democracia soberana, o que é que diverge? É a democracia à la Russe. E o que é que isso significa, a democracia à la Russe? Significa o quê? O papel, o casamento entre o Estado e a Igreja, a ortodoxia? E ainda por cima apresentar... A Rússia começa-se a apresentar como o salvador da Europa, do pecado e etc., e da depravação e etc., de que você falou e muito bem. Sim. E que está em decadência. Peço desculpa só. Doutora, e há uma coisa que eu queria dizer, que eu errei na vida muitas vezes, mas um erro muito grande, que eu errei na vida, que era que eu estava convencido que o capitalismo também estava decadente. E está decadente, é verdade. Mas está decadente há tantos anos que nunca mais morre. E aqueles que disseram que o capitalismo estava decadente já morreram. Compreende? Mas se encontrar algo menos decadente, o capitalismo, diga. José Milhazes. Olha, os russos dizem que... Não, mas estão a apresentar provas, é que na Rússia eu não sei se há capitalismo ou não. Aquilo há capitalismo. Pode ser a capitalismo selvagem, primário, etc. Mas aquilo lá é capitalismo. E por isso, é daí que todas essas ideias que vão desenterrar ao baú essas ideias messiânicas, que neste momento estão a ser levantadas, isso é que é extremamente perigoso. Isso é perigoso, porque isso transforma a sociedade russa numa sociedade agressiva e perigosa, não só para fora, mas depois para dentro. Porque quando as coisas começarem a falhar lá dentro, quando deixar de haver dinheiro para tudo, então vamos ver se os ditos paranoicos, não vão acusar o Putin de traidor. Posso só dizer um elemento? Pode. Quer dizer, e na continuação até de uma coisa que o José Milhazes tinha dito, na verdade este regresso à geopolítica feito pela Rússia é paradoxalmente sinal da sua grande fragilidade. Exato. E no fundo estava a dizer isso, quer dizer, e eu acho que isso também é importante nós insistirmos. Ou seja, este regresso foi uma fuga para a frente, este regresso à geopolítica é uma fuga para a frente. Exatamente, não é? exato. Agora, no entanto, isso não deixa de colocar o dilema à Europa, que é, e faça isto, como é que a Europa pode fazer? O que é que a Europa pode fazer, não é? Agora porque também a Europa não pode dizer, mas esta não é a leitura, e nós não vamos ter em conta considerações geopolíticas. Porque se a ameaça também tem essa natureza, quer dizer, a Europa tem que ter também um pensamento estratégico, do ponto de vista da externa, da segurança e da defesa, não é? Pronto. Uma das coisas, por exemplo, a saber até onde irá Putin. Sim, eu até diria... Isso aí é o grande desafio que se vai colocar à Europa nos próximos tempos. Eu até diria que o regresso à geopolítica feito pela Rússia é sinal do reconhecimento que a Rússia tem do sucesso da integração dos países da Europa Central e da Europa Oriental no capitalismo ocidental. E é isso que ela tem medo. E isso ela tem muito medo. E ela tem medo disso e, sobretudo, ficou com muito medo quando percebeu que os ucranianos estão absolutamente conscientes disso. Que os georgianos estão absolutamente conscientes disso. Que os moldavos também sabem isso. Que os próprios russos também sabem isso. Que nas últimas eleições presidenciais foram para as praças também e não saíram de lá, não é? Porque... Sim, doutora, mas... Porque eles sabem qual é a promessa... Exato. Eles só não sabem uma coisa. Do capitalismo mesmo em declínio. Eles só não sabem uma coisa, essa gente toda. É que a Europa e os Estados Unidos, mas principalmente a Europa, são dirigidas por alguns dirigentes pouco competentes que prometem e depois não fazem. Por exemplo, nós estamos a ver, eu não quero estar aqui a fazer profecias desgraçadas, mas infelizmente vou fazer. Neste momento,
a terceira tentativa da Ucrânia para a democracia está perto do precipício. E por uma razão muito simples. A guerra entre as oligarquias ucranianas, dentro da própria Ucrânia. Isso vai ser entregar a Ucrânia de bandeja à Rússia. Porquê? Porque a Europa e os Estados Unidos estão a assobiar para cima e a fazer de conta que não veem nada. E neste momento já está acontecendo. Semana passada, um oligarca decidiu, lá com o exército privado dele, ocupar a sede da maior empresa petrolífera ucraniana. O presidente repreendeu, mas esta semana demitiu lá do cargo de governador de Dnepropetrovsk. Isto é gravíssimo. Porquê? Porque o presidente da Ucrânia também tem contas no cartório. Quando foi da campanha eleitoral, ele disse: olha, eu vou vender todos os meus negócios, ou então vou passar a gerência para outrem, porque eu vou ser presidente da Ucrânia. Até agora ainda não conseguiu vender as fábricas de chocolates, porque diz que na Ucrânia não dá dinheiro e na Rússia o Putin não as deixa vender. Não sei se... Mas são bons os chocolates da fábrica dele. O Yatsenyuk, o primeiro-ministro, neste momento está a ser algo... Olha, ainda hoje, uma coisa absolutamente... eu não sei como diria... tenebrosa, tétrica, é quando, durante o Conselho de Ministros da Ucrânia, entram senhores da polícia e do Ministério Público e prendem o ministro para situações de emergência à mesa do Conselho de Ministros. Chegaram lá, ditaram a decisão, algemas, toca andar. Isto, claro, é bonito. É a luta contra a corrupção. Agora, estará a haver uma luta real contra a corrupção na Ucrânia? E irá, porque eu lembro-me perfeitamente, eu passei o tempo todo, a maioria do tempo, em 2004, na Ucrânia, durante a dita Revolução Laranja. E vi aquilo por dentro e por fora. E eu já vi muitas revoluções na minha vida, se calhar mais do que a que devia. Vi o 25 de Abril, acreditei. Vi o fim da União Soviética, acreditei em 91. Vi a possível democratização da Rússia, acreditei. E depois, quanto maior é a borracheira, maior é a ressaca. Mas é mesmo assim. É mesmo assim. Eu não sei se toda a gente sabe o que é uma borracheira, uma ressaca ou uma borracheira, mas é mesmo assim. Porque as pessoas acreditam e depois foram defraudadas. Porque entre 2004 e 2014, na Ucrânia, não aconteceu nada para integrar a Ucrânia na Europa. Eu lembro-me da nossa presidência portuguesa e dos nossos dirigentes, quando foram a Kiev, que nós também fomos lá, e ficava tudo em águas de bacalhau. Nem andava nem vistos, nem mais integração, nem mais abertura de mercados, nem nada. Quer dizer, promete-se. E depois, quando chega a hora da verdade, não viram o carnaval que foi, quando foi em 2014, no início da Revolução. Quem é que não apareceu na frente da televisão a fazer carnaval em Kiev? Até a nossa deputada Ana Gomes lá apareceu, perante os ecrãs. Só faltava ela. Quer dizer, tinha lá ido toda a gente, só faltava a doutora Ana Gomes. Mais ninguém. Porque a revolução não podia acontecer sem a doutora Ana Gomes aparecer na e é isto, a mim, que me faz impressionar. Quer dizer, em vez de se tomar medidas, por exemplo, andam meses a resolver uma questão que se chama a crise na Grécia, que são não sei quantos % do PIB europeu. E ninguém vê que dentro da própria Europa está a haver um conflito que pode mandar a Grécia e a União Europeia tudo rebentar com tudo. Quer dizer, é isso que nós não temos noção. E que a União Europeia não tem noção das coisas. Porque se tivesse noção disso, peço desculpa de eu me estar a alongar, mas só vou dar mais um exemplo. Em 2008, em agosto de 2008, quando foi a questão na Geórgia, se o Ocidente toma as sanções que aprovou em 2014, a Rússia não tinha feito o que fez em 2014. Mas eu lembro-me quando o nosso conterrâneo, ele não é do CDS-PP, do PSD, vocês já sabem quem é, o doutor Durão Barroso foi com Sarkozy a Moscou lá fazer o tratado de cessar de fogo entre russos e
e georgianos, que eles estavam com tanta pressa de assinar o acordo que se esqueceram que os observadores da OSCE deviam estar dos dois lados. Esqueceram-se desse pormenor. E quando mandam para lá, os russos dizem não. No acordo está que os observadores da OSCE estão lá do lado georgiano. Do nosso lado não está lá ninguém. Quer dizer, não se pode ser assim. Nesse sentido, eu acho que a Europa e os Estados Unidos têm fortes culpas no cartório. Que é criar expectativas e depois deixar as pessoas... Pronto, prometem-lhes cofres cheios e depois